Pessoal, para quem está chegando, meu muito bom dia. Hoje nós temos uma presença especial, né? Estamos descobrindo aqui se funciona duas pessoas nesse negócio aqui. E eu vou ser sincero com vocês, eu estava com medo dela vir assistir a aula e de eu falar alguma besteira e ela ficar me corrigindo. Então eu resolvi convidar ela para vir falar. Então, nada melhor do que a maior especialista no Brasil em regulação da energia de geração distribuída. Bárbara Rubim, bom dia! Bom dia, Vinícius Airão. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Você sabe que eu não contei para ninguém que você vinha, porque senão ninguém ia querer acordar cedo para te ver, né, cara? Eu tô vendo aqui o pessoal já tava ouvindo a gente mesmo, viu? Já, pois é, ainda bem que a gente não falou mal de ninguém, né? Não conta para ninguém não, pessoal. A Bárbara adora falar mal dos outros de Adoro, vez em gente. É meu quando, né? passatempo oculto. Já viu. Bárbara, a gente tem alguns minutinhos aí, enquanto o pessoal tá chegando, né? Mas para quem não te conhece, quem é a Bárbara Rubim? Quem é Bárbara Rubim? Que é Vinícius quem? Airão, não foi esse o combinado. A gente ia falar de 482. Não, mas quem é a Bárbara Rubim rapidinho, você tem que. Eu botei uma pessoa aqui, nego não entende nada. Os caras vêm pro curso para ver o Vinícius Airão. Aí aparece uma tal de Bárbara Rubim, que ela é? Engenheira, médica, enfermeira. É, é, Sou advogada, trabalho no setor elétrico já tem alguns 8 anos aí, uns bons 8 anos. Não é tanto quanto você, né, Vinícius Airão? Não tem essa idade ainda. Vou ficar quieto, tá? Isso. Tem uma consultoria e basicamente o que a gente faz é ajudar as pessoas aí a desenvolverem os melhores e mais rentáveis modelos de negócio para os projetos delas. Né? No meu tempo livre eu gravo alta tensão com você. O que você planejou de conteúdo para essa aula de hoje? Bárbara, Que eu tô o, aqui para dar pitaco, gente. o objetivo do treinamento aqui, do curso, é dar os primeiros passos para o engenheiro, principalmente para o engenheiro, para o técnico, para começar no setor solar. Para diferente do caminho que eu trilhei e muitos colegas, a gente tem uma série de informações que não são necessariamente voltadas para o engenheiro, para o técnico. O objetivo não é que, ao final do curso, as pessoas sejam formadas em ser um integrador ou em desenvolver um modelo de negócio, mas como é que um engenheiro ou um técnico desempenha no mercado? Você sabe disso, né? Boa parte daquilo que a gente conversa são problemas técnicos, por quê? Porque as pessoas se focaram muito na parte comercial e de vendas do segmento solar fotovoltaico. Mas alguém, em algum momento, precisa fazer engenharia. Mas é impossível também que mesmo um engenheiro ou um técnico, para fazer a parte técnica, ele precisa ter um entendimento o que é o mercado. Porque se ele não entender o que é o mercado, ele não consegue nem fazer uma análise financeira. Então, o que a gente queria? A gente queria explicar como é que funciona o sistema de compensação, o que foi acho que vale a pena contar a história da 482 e da 687. É mais focado no consumo local. Aí você pode dar uma palhinha bem rápida se quiser, na geração compartilhada, no autoconsumo remoto e no EMUC, mas o pessoal sabe que esse tipo de treinamento esse conceito já é um conceito avançado e no meu ponto de vista, a gente tem que receber o conhecimento em doses. Se eu receber em dose cavalar tudo ao mesmo tempo, eu não consegui nem sedimentar para poder ir para o outro passo. Então, o objetivo é que as pessoas consigam sair ao final do curso com as noções principais e dentro do seu conhecimento, da sua especialidade, e divulgando outros caminhos. Eu vou trabalhar mais focado na área de proteção, mais focado na área de desenvolvimento de negócios. E aí sim, se eu vou trabalhar em desenvolvimento de negócios, eu vou ter que procurar a Bárbara, eu vou ter que pegar conhecimentos mais profundos para poder isso. Não, eu não quero trabalhar com isso, eu quero trabalhar com proteção, eu vou procurar especialistas em proteção. Essa seria a nossa ideia aqui hoje. Como tudo começou, Bárbara Rubim? Como tudo começou, gente? Bem, primeiro, gente, acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente vai falar de sistema de compensação é que a gente está falando de uma possibilidade que ela se destina. Gente, então, o que a gente tem que ter em mente quando a gente fala
basicão aqui que a gente vai ver hoje. Que a gente está falando de um sistema de compensação que foi desenhado para um consumidor que a gente chama de cativo. Eu não sei se durante as aulas do Vinícius vocês passaram por esse conceito do que é o consumidor cativo ou o que é o consumidor livre. Não, até agora a gente só falou de conceitos técnicos, não falamos de nada de regulação. Então, primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente vai falar disso é que a gente tem dois mercados. Então, assim, um mercado é o que a gente chama de ACR e o outro mercado é o que a gente chama de ACL. Então, assim, o que é o ACR, gente? O ACR é o ambiente de contratação livre, ambiente de contratação regulada. Contratação regulada. E o ACL é o ambiente de contratação livre. Esses dois ambientes, a diferença entre eles, basicamente, é a forma como o consumidor consegue ter acesso à eletricidade, à energia elétrica. Então, no ambiente livre, como o próprio nome já diz, o consumidor tem acesso porque ele compra energia. No ambiente regulado, o consumidor tem acesso porque existe um ente terceiro, que é o governo, que regula a aquisição, o acesso à eletricidade por este consumidor. E aí, a energia desse consumidor, ela é comprada pelo governo por meio de leilões, administrada pela distribuidora. A distribuidora, ela tem a obrigação, então, de entregar a energia para esse consumidor. Sempre que a gente fala de geração distribuída, de GD, na perspectiva da 482, que é a resolução que a gente diz que criou a geração distribuída no Brasil, a gente vai estar sempre falando desse ambiente do consumidor regulado. Ou seja, o consumidor que não tem liberdade para comprar a própria energia que é abastecido pela distribuidora. Por isso que vocês já devem ter visto nas partes técnicas que a sua melhor amiga, né, Vinícius Airão ama, a gente chama daquelas que não podem ser nomeadas, são as distribuidoras de energia, Enel, Light, Cemig, Energisa, Coelba, Cepisa, e aí pela frente vai, Eletrobras Piauí, né? Eletrobras Piauí agora. Na verdade, é Equatorial. É verdade. E aí, então, a gente tem esse mercado cativo que foi criado só para esses consumidores. Quando, em 2012, na verdade foi em 2010, a ANEEL começou um processo de consulta pública para entender como é que ela poderia dar um pouco mais de liberdade para esses consumidores. E aí, desse processo, que durou 2 anos, né, então já vamos dando um spoiler, é comum os processos de consulta pública, de revisão, de aprimoramento regulatório durarem muito tempo, se originou em abril de 2012 a Resolução Normativa 482, que criou aí o que a gente chama de Sistema de Compensação de Energia Elétrica. Vamos ver se nós somos bons nos slides. Se eu adivinhei. Exatamente. E aí, gente, o que a 482 fez? Ela basicamente deu para o consumidor a possibilidade de gerar a sua própria energia a partir de fontes renováveis. Esse é um conceito muito importante que está aqui no slide, na última linha. Volta para lá, Vinizarão. Eu já estava no outro que dizia renováveis. Não, aqui também fala. Show. Renovável. Gente, eu já conheço os slides de Vinizarão que eu nunca vi melhor que ele. Deu ao consumidor a oportunidade de gerar a própria energia a partir de uma fonte renovável e injetar o excedente dessa geração na rede de distribuição, aí na rede, então, de uma distribuidora. E é por isso, né, já aproveitando para dizer, que o nome que a gente fala em geração distribuída, porque é uma geração que se conecta à rede diretamente num ponto de distribuição e não se conecta aí à rede de transmissão antes. O que é muito importante a gente ter em mente quando a gente fala desse modelo? A gente tem 2 tipos de modelo no mundo para o que a gente chama de geração distribuída aí nesses moldes. Um modelo, a gente pode vender energia. No outro modelo, a gente não pode vender energia. A gente só pode trocar energia com a rede.
O modelo que a gente adotou aqui no Brasil é um modelo em que a gente troca energia com a rede, não é um modelo de venda. Então, isso já é muito importante vocês ficarem atentos, porque eu sei que sempre vai ter já a pessoa que quer falar assim, não, mas eu quero vender energia. Vinícius, eu não sei se as pessoas estão vendo. Ah, ok. Estão vendo. É que eu botei no mudo aqui porque a Bela resolveu começar a latir. Mas eu tô olhando no celular aqui o chat. Eu contei pra Joy que você tem 8 cachorros. Não são 8, são 6. Na verdade, você errou. Errou 2. Eles fazem barulho por 8. É verdade, é o do vizinho. Então, gente, é um modelo, como eu disse, de troca. E é importante a gente ficar atento a isso, porque o que a gente mais ouve é gente que fala que quer vender energia, que ou quer vender para distribuidor energia, ou quer vender energia para o vizinho, ou você que quer colocar dinheiro numa usina para vender energia para o seu cliente. Nada disso é possível. E aí a proibição é muito simples de a gente entender. A gente só tem que lembrar que esse sistema foi feito para o consumidor que não pode escolher de quem ele compra energia. Se ele não pode escolher de quem ele compra energia, ele também não pode comprar energia de você, da sua usina, nem que ela seja de fonte renovável. Então é um sistema de troca, beleza? Então, gente, isso daqui foi um slide que Vinícius não atualizou da apresentação. Não, eu tô contando a história. Esse é o de 2012. Aí no próximo slide tá a alteração do número 7. Eu tô brincando. Eu sabia que você me faria isso. Então, gente, a 482 já passou por 3 processos de revisão até o dia de hoje. E aí a gente teve uma evolução dessa normativa. Por que é uma evolução? Porque ela é uma normativa que se aplica para um mercado regulado. E toda agência reguladora, seja a ANEEL, seja a ANP, seja a Anatel, seja a saneamento, ela sempre tem o dever de manter a regulação aderente à necessidade do mercado. Então, a 482 foi criada já em 2012 e em 2012 ela já tinha um preceito, já tinha um comando nela de que ela deveria ser revista a cada 3 anos. Aí a gente teve, então, como é que essa normativa veio? Ela veio com as seguintes limitações. Quando surgiu, a gente só podia ter geração distribuída para usinas de até 1 mega. A gente tinha, não falava, tá, Vinícius Leirão? Não falava fontes renováveis. Viu, gente? É por isso que a gente traz ela, para ela corrigir a gente, porque eu uso essa informação, tá no livro. O pior é isso, né? No livro que eu escrevi pro Procobre, eu tirei o que eu escrevi no livro do Procobre. Tá lá no livro. Eu vou ter que fazer uma errata, não sei como. Não, então, em 2012 não falava sobre a primeira resolução, não falava sobre fontes renováveis? Ela falava, só que o que ela trazia? Ela listava as fontes. Então, ela falava eólica, solar, hídrica e biomassa. Ponto. Ah, legal. Que são renováveis, mas ela não usava esse termo. Exato, mas qual é a diferença, né? Se a gente tivesse a vinda de alguma outra fonte renovável, por exemplo, a maremotriz ou qualquer outra, não seria aplicável. Não faria sentido, exatamente. Show. Então, na revisão de 2015, uma das coisas que a norma fez foi tirar a especificação das fontes para trazer um termo mais amplo e aí já deixar a norma aplicável para qualquer tipo de fonte renovável que exista. Aí a cogeração qualificada entra também. Vinícius, o que é cogeração qualificada? É o que está de acordo com uma outra norma da ANEEL. Eu nunca entendi o que é cogeração qualificada. Eu, quando boto assim, aderente a REN, acho que 256, ou alguma coisa do gênero. É uma térmica, é uma usina térmica que tem um subproduto de vapor também, né? E aí, ela gera... A cogeração em si, eu não sei o que é qualificada. A cogeração... qualificada é ela ter um nível de eficiência de acordo com a resolução da ANEEL. Ah, legal. Então, para o pessoal que não sabe, cogeração é eu pegar uma única fonte de energia primária e obter e utilizar isso como duas outras fontes de energia. Um exemplo típico muito que a gente tem de muita cogeração instalada no Brasil é quando você queima alguma coisa, queima gás natural, por exemplo, e você usa tanto o calor, que é os gases de exaustão, você usa tanto o calor quanto a energia elétrica. Exemplo típico, muitos shoppings no Rio de Janeiro tem a cogeração que faz o ar-condicionado, faz o frio através de um chiller de absorção.
Esse é um exemplo típico. Usinas de cana-de-açúcar são praticamente cogeração pura. Você ligou a primeira vez, depois você queima um bagaço de cana, que ela usa muito vapor, e todo o processo é feito. E o qualificado é quando tem um índice de eficiência energética, que aí atende uma prerrogativa qualquer. Porque senão eu vou pegar um grupo, eu vou queimar gás natural e vou pegar 0,05%, vou acender uma lâmpada e vou dizer que é cogeração qualificada. O objetivo é garantir um mínimo vamos dizer assim, de eficiência ambiental. Porque exatamente. Porque como uma das coisas que a ANEEL queria, por isso que tudo se encaixa, gente. Por isso que regulação é uma coisa muito legal. Porque toda a lógica, ela é perfeita, ela funciona. Como um dos objetivos que a ANEEL queria, quando ela criou a 482, era estimular mais eficiência energética, ela abriu a exceção, digamos assim, de permitir que a cogeração qualificada, mesmo que não necessariamente seja de fontes renováveis, entrasse, porque é um processo extremamente eficiente do ponto de vista energético. Sim, é o mais eficiente, né? O mais sensato. É o mais eficiente, exatamente. Então, foi a forma aí de permitir isso. Então, a gente tinha, né, as questões das fontes, a cogeração qualificada, a limitação para usinas de 1 mega, então era a potência máxima permitida, e os créditos válidos por 36 meses, né? Ou seja, se o seu cliente gerasse um crédito, injetasse na rede e não utilizasse, ele poderia usar esse crédito depois por 3 anos. E aí, uma outra questão que a gente tinha também é que a gente só tinha 2 modalidades de compensação possíveis. Isso também é um erro muito comum que as pessoas fazem. Elas diziam que não existia autoconsumo remoto antes, mas existia, ele só não tinha nome, mas a figura já estava lá. Gente, aí isso é um erro que está na frente do slide, tá? Ela já pisa no amigo antes, entendeu? Então, em 2012, eu já tinha a figura do autoconsumo remoto. Era possível? Tinha, só que ele não tinha nome. As modalidades não tinham nome. E aí, mas assim, se você lesse a norma, já havia a possibilidade de você gerar crédito no lugar e passar para outro da mesma titularidade, que é o autoconsumo remoto. Tá, deixa você falar um pouquinho na frente do autoconsumo remoto, que aí você destrincha um pouquinho mais. Meu Deus do céu, tem que trocar tudo, né? Tem que fazer errata no livro que o Procopio saiu do Brasil. Já não sei mais como é que eu faço isso. Isso foi em 2012. Em 2015, nós tivemos uma revisão. Em 2015, a gente teve uma revisão. Vinícius Arão, você não me colocou no seu grupo de Telegram. A Dilma me contou que tem um grupo de Telegram e você não me colocou. É porque você não assiste as aulas todas. Você entra, dá só o oi. Se você assistir a aula toda aula eu faço a propaganda lá no Telegram. Vou te mandar o link, Bárbara Rubim. Exato, tô esperando o link chegar para mim. Ah, tá. E aí, gente, em 2015, a gente teve por um processo de revisão que foi transformador, mudou o DNA da norma. É evolução, não evoluiu? Evoluiu. Você evoluiu, viu? Você mesmo entendeu, diz que eu não faço. Eu trabalho eu trabalho na sua mente. A gente teve um processo de revisão dessa resolução normativa 482. E aí, ela foi atualizada pela 687. E aí, um disclaimer que eu sempre faço, né, uma ressalva que eu sempre faço, é que a resolução, a 687 só atualizou a 482. Mas a gente pode continuar falando em 482, não tem nenhum problema. E aí, o que a gente teve, então, nesse processo de revisão de 2015? A ampliação do limite das usinas. Então, a gente passou a ter 1 mega, saímos de 1 mega e fomos para 5 mega, para todas as fontes renováveis, menos para a hídrica, que ficou em 3 megas. Muito da limitação na época, gente, de hídrica permanecer em 3 megas se dava por uma questão de licenciamento. Que antes a gente tinha regras diferentes para licenciar hídricas de até 3 megas para hídricas superiores. E aí a ANEEL quis ficar na regra mais simples e tinha feito a limitação para 3 megas para hídrica. A gente teve uma ampliação do período de créditos para 60 meses, então de 36 meses, né, de 3 anos para 60 meses. Sabia que fui eu que fiz essa contribuição, Vinícius Arão? Acho que foi a única pessoa que fez essa contribuição dos prazos. Eu pedi, e eu lembro de certinho, eu pedi para eles unificarem com os prazos gerais de prescrição do direito brasileiro. Nossa Por isso, ir para 5 anos. Viu? É engraçado, né? Porque se fosse eu que tivesse feito isso, todo mundo ia saber que eu ia estar fazendo uma propaganda danada, né? Agora eu vou fazer a propaganda que foi minha amiga que fez. Você vai ver só como todo mundo agora vai saber que foi você que deu esse pitaco. E a gente teve a expansão das modalidades que a gente tem possíveis de compensação, que a gente vai falar mais sobre elas no próximo slide. Com algum errinho na expansão, mas tudo bem, né?
O primeiro é o EMUC, né? Eu peguei essa foto aí do site da MRV, tá o link aí, tem um trabalho deles, aí eu aproveitei. Pode usar essa foto, porque foi a gente que fez a regulação desse projeto. Legal, era isso que eu queria falar. Explica um pouquinho, o EMUC é uma coisa que tem sido menos utilizada do que era a expectativa, ou não? O que é o EMUC, na verdade? O EMUC, gente, é um empreendimento com múltiplas unidades consumidoras, que aí a gente apelidou de EMUC. O que é basicamente isso? É você ter a possibilidade de você ter uma usina instalada na carga do condomínio, então junto à carga do condomínio, que vai atender não só ao condomínio, mas também aos condôminos. E aí, o EMUC, ele é muito interessante porque ele é a única modalidade em que tem feito, as distribuidoras têm entendido isso de forma errada, né? Elas não conseguiram entender ainda, é uma boa fé assim, subjetiva, grande, que você tem a opção de instalar o seu sistema para atender a área comum e os condôminos, os apartamentos, ou você tem a opção de instalar o sistema para atender só os apartamentos. Ou seja, sem necessidade de consumir também, de compensar também a área comum do prédio. Isso é uma opção que o cliente, né, ou seja, tem que fazer. Então, basicamente, o EMUC é a figura da GD em condomínio. Eu costumo dizer que ela seria o equivalente à geração junto à carga para vários consumidores. Por que o equivalente à geração junto à carga para vários consumidores? Porque o EMUC sempre tem que estar junto à carga do condomínio. Você não pode ter um EMUC remoto. Por exemplo, eu tenho um prédio aqui, o prédio que eu moro em São Paulo, não tem espaço para colocar nenhuma antena no teto dele. É verdade, gente. Eu não consigo nem. Eu tô na quarentena, né? Vou fazer um parênteses. E aí eu tava conversando com o Matheus, aí ele falou assim, cara, eu percebi que se a gente não colocar a cabeça para fora e esticar, a gente não consegue nem ver o sol, nem ver o céu do nosso apartamento. Realmente é isso, tipo, não tem vista. Então, o prédio que a gente mora não tem espaço para colocar nenhuma antena. A gente pode se reunir, todo mundo que mora aqui, e falar assim, eu vou alugar o telhado da casa de Vinícius Airão, vamos supor que mansão de Vinícius Airão ficasse aqui em São Paulo, para colocar um sistema lá? Até podemos, mas não vai ser um EMUC, porque o EMUC, o sistema tem que estar na carga. Tá. Bárbara, na verdade, o EMUC é o que o termo, tá? Empreendimento com múltiplas unidades de consumidores, ele já está na 414. Então, sempre que você tem uma entrada de energia que tem mais do que um medidor em baixa tensão, tá? Em média tensão ele teria outro nome, ele seria o chamado do EMUC, ou seja, ele só faz sentido realmente pela própria definição da 414, estando junto à carga. Deixa só ver se a gente consegue entender isso melhor. Eu tenho um condomínio, tenho um conjunto, um apartamento, um prédio de apartamentos que tem lá 50 unidades. Se não existisse a figura do EMUC, eu teria que, por exemplo, botar 2 módulos para cada morador. Teria. Ou seja, fisicamente daria um trabalho enorme, teria um custo enorme e teria que fazer processo de homologação para 50 apartamentos. Sendo Sim. que o telhado é uma área do condomínio, ele não é uma área do apartamento 101 ou do apartamento 102. Ou a figura... Só isso varia muito. É muito comum, Vinícius, só fazendo um parênteses, o pessoal tem muita dúvida assim, o que eu preciso para conseguir fazer GD no condomínio? A primeira coisa que você precisa é contratar um advogado, obviamente, mas assim, brincadeira à parte, a primeira coisa que você precisa, o ponto zero, é ou pedir para ler, ou orientar o síndico, que possivelmente é a pessoa com quem você vai negociar, a ler o regimento. Porque é o regimento do condomínio que vai dizer se o telhado é área comum ou se eventualmente ele faz parte de uma cobertura, como é que é a disposição para uso da área comum, todos os condôminos precisam votar para o condomínio conseguir fazer esse investimento ou não? Basta que a maioria vote. Ou é possível algum outro tipo de rateio e que quem não quer também, mesmo quem não quer participar, quem não quer contribuir, pode fazer parte ou pode anuir. Então, assim, e essas regras, elas são específicas de cada condomínio, não é a ANEEL que vai ditar isso. Então, o primeiro passo sempre tem que ser, olha o regimento, o síndico possivelmente vai saber,
e é aquele regimento que vai dizer quais são as regras que você tem que seguir naquele espaço. Isso é uma coisa importante, porque eventualmente surge uma série de perguntas, ou seja, o regimento interno é a regra do jogo, né? É ela que Exato. diz o que se pode e o que não se pode fazer o que se pode e não se pode fazer. Legal. O EMUC não teve a expansão esperada, né? Não, eu sempre falo também, Vinícius, que no EMUC a gente tem um complicador muito grande que são os seres humanos, né? Então, assim, imagina imagina você conseguir votar o investimento da pote de um sistema fotovoltaico numa convenção, numa reunião de condomínio, com todo mundo tendo que concordar, ou a maioria, etc. Então, isso é uma coisa, esse é um problema. E o segundo problema é que, obviamente, os prédios já construídos, né, muitas vezes, como eu falei, o meu prédio mesmo, se a gente quiser usar área livre, deve dar para colocar 5 placas que vão abastecer o elevador, sabe? Então, não tem área para isso. Esse case da MRV, que é o da foto que você está colocando, é muito interessante, e eu acho que é onde o EMUC tem muito potencial para decolar, e a MRV, particularmente, foi muito inteligente, viu isso muito rápido, que é o que, basicamente, né? É você colocar solar via EMUC em prédios que ainda estão em construção. Então, isso é um nicho de mercado muito interessante aí para você que está assistindo e está procurando prospecção também. Né? Construtoras que estão construindo os empreendimentos, porque aí você ainda tem, eventualmente, a chance, dependendo do estágio, de conseguir já projetar aquele empreendimento para receber o sistema. Então, se precisar de alguma adequação elétrica, etc., aquilo já pode ser feito na obra, fica muito mais fácil. Mas você consegue também, entre aspas, fugir dessa questão do condomínio. Porque como você vai instalar antes de terem as pessoas, né, o negócio ainda não está sendo... As pessoas ainda não ocupam o prédio, quando o cara comprar aquele apartamento, ele já vai vir com aquela cota. E então isso é muito legal da gente ter em mente. E aí esse case ele tem uma outra questão interessante, que quando a MRV começou a fazer isso, ela começou a fazer para empreendimento, sobretudo Minha Casa Minha Vida. E nesses empreendimentos, a maior taxa de inadimplência era do condomínio. E a maior conta do condomínio é a eletricidade. Então, era uma forma também de você conseguir baratear uma conta da área comum, gerar um crédito ainda que a pessoa vai usar no apartamento dela, e aí resolver um problema de inadimplência. E aí o preço de cada partezinha do equipamento está embutido já no que a pessoa vai financiar. Então, ela ainda por cima, a pessoa vai comprar um sistema, entre aspas, uma parcela, embutida no negócio que ela vai financiar em financiamento imobiliário, que é o mais barato que a gente tem no Brasil. Show de bola. Legal. Então, já viu, quem quiser saber mais do EMUC, trabalhar com EMUC, depois só caçar a doutora Bárbara Rubim, que é especializada em EMUC. Ops, cadê aqui? Depois a geração compartilhada. O nome parece autoexplicativo, mas não é tão autoexplicativo assim. A geração compartilhada foi inaugurada na revisão Eu amei essa foto dessa tangerina. Gostou? Tá dividindo, é compartilhado. A geração compartilhada, gente, da mesma forma como o EMUC está para geração junto à carga, né? Ou seja, é uma usina que tem que estar junto à carga, mas ao invés de ir para uma pessoa, ela vai para várias pessoas. A geração compartilhada está para o autoconsumo remoto. Em que sentido? É uma usina que pode estar junto a uma carga ou não, mas que vai ir para várias pessoas. Então, a ideia da agência era permitir o compartilhamento de usinas, só que para isso a ANEEL exigiu 2 figuras jurídicas, ou a cooperativa ou o consórcio. Sendo que, de forma muito simplificada, a cooperativa é a junção de pessoas físicas, primordialmente, não é unicamente, mas é primordialmente, e o consórcio é a junção de pessoas jurídicas. Então, isso é um pouco aí do que a gente tem que ter em mente quando a gente fala de geração compartilhada. É uma modalidade que surgiu em 2015 também e que tem tido um pouco mais de tração. Então, ela tem decolado mais que o EMUC exatamente por causa da possibilidade de você fazer a usina de forma remota, o que abre aí mais espaço para as pessoas trabalharem, digamos assim, a criatividade do modelo de negócio. Então, Bárbara, eu poderia pegar uma área grande
por um motivo qualquer que eu tenha uma área que está num local de Você tem um baixo terreno, valor. né, Felipe? Oi? Você tem um terreno. Eu tenho terreno de baixo valor, então eu poderia construir uma usina lá e mandar, a princípio, essa energia, o crédito, essa energia para mim, para o meu pai, para minha irmã, para os meus amigos, desde que faça uma figura Uma cooperativa. jurídica. Aí, nesse caso, eu tenho uma usina feita num local novo, onde não tinha carga nenhuma, e toda a minha energia gerada vai para a concessionária e é repartido. Agora, eu Exato. posso também, por exemplo, eu tenho um galpão que tem lá minha fábrica, eu tenho uma fábrica, eu tenho um galpão, eu tenho aquele telhado enorme, e ou eu não quero, ou eu não tenho dinheiro, seja lá o que for, eu não quero botar a usina fotovoltaica. Mas eu posso alugar o meu telhado para essa pessoa fazer geração compartilhada para uma outra empresa? É possível? Pode, não tem nenhum problema. O aluguel de telhados é possível e não só para geração compartilhada. Você pode alugar o seu telhado para um autoconsumo remoto mesmo. É uma Então, figura que é muito comum, o aluguel de telhado é muito comum quando a gente fala de centros urbanos, tipo Rio de Janeiro mesmo, tipo São Paulo, em que é muito mais difícil você ter disponibilidade de telhados. E até abriu aí um vínculo de negócio, né? Uma outra linha de negócios para empresas logísticas. A gente já atendeu algumas empresas logísticas que a forma que elas queriam entrar no negócio de GD era monetizando os telhados dos galpões. sim, até porque o negócio deles é justamente locar área, né? É. Ele já locou o piso, está com o investimento todo pago, e ele tem um telhado que não dá R$ 1 para ele. Qualquer R$ 1 que ele ganhar é R$ 1 a mais do que ele Exatamente. estava prevendo. Show. E o outro item, que é aquele que não é novo, e eu achava que era novo, o autoconsumo remoto. O autoconsumo remoto. O autoconsumo remoto, gente, então, o autoconsumo remoto, o que a gente tem? A gente tem aí, por outro lado, é a mais simples, assim, é a modalidade mais simples junto com a geração junto à carga. Você vai ter uma usina que vai abastecer um CNPJ ou um CPF. Então, uma titularidade. Ela pode abastecer várias unidades consumidoras, mas todas têm que estar no mesmo CNPJ ou no mesmo CPF. E essa usina, vale lembrar, né, gente? Tudo isso que a gente está falando só pode acontecer dentro da mesma área de concessão. Bárbara, o que é a área de concessão? A distribuidora de energia, gente, ela é uma concessionária de um serviço público. O que significa? Que em algum momento, em geral, há 30 anos atrás, essas empresas participaram de um processo de licitação aí com o governo e elas ganharam a concessão. Então, elas ganharam do governo a autorização para exercer um serviço público dentro de uma área específica. Então, essa área específica é a área de concessão. E o serviço público que elas ofertam é a distribuição da energia, porque isso é um dever do governo. Garantir o acesso de energia a todo mundo é um dever do governo. A distribuidora age em nome, entre aspas, do governo fazendo isso. Por isso que ela é uma concessionária de um serviço público. Por isso que ela é regulada. Por isso... Nossa, não sei se eu vou falar isso, Denise. Outro dia eu estava num grupo e aí o pessoal estava reclamando, assim, dessa questão das distribuidoras, da conta das distribuidoras, que estão reclamando da inadimplência, o governo vai vir socorrer, mas tem várias empresas que também estão passando por inadimplência, o governo não está socorrendo, etc, etc. E assim, apesar da gente odiar é uma palavra muito forte, não posso falar isso, né? Vai ficar gravado. Apesar da gente ter um ranço com alguns entes, o cara tá fazendo um serviço público, né? Tipo assim, você me deu esse serviço que é seu para a regra de um jogo. Se o jogo mudar, existe uma coisa que o meu contrato prevê que é um risco meu, existe uma coisa que o meu contrato prevê que não é um risco meu. Então, se a regra mudar para além do que estava acordado como sendo meu risco, você vai ter que intervir porque eu estou fazendo um serviço que na verdade é seu. Então, a ótica com as distribuidoras nesse momento de crise que a gente está vivendo, de inadimplência, etc., é isso. É um entendimento de que uma eventual inadimplência decorrente do coronavírus, qualquer coisa, é uma mudança da regra do jogo para além do que estava previsto no risco de contrato dela. Então... E nós temos que lembrar uma série de coisas. Por exemplo, foi impedido que você faça corte de energia durante 90 dias. Né? A gente, na ótica de consumidor, legal, eletricidade é importante, coisa do gênero, você não pode ficar sem.
Mas, em contrapartida, no nosso negócio, ao nosso salário, a gente não quer que não paguem a gente, né? A gente precisa ter o bom senso e entender. No caso, você tem razão, é um serviço público. Se é um serviço público, ele é nosso, ele não é da concessionária, ela tem a concessão. O máximo que o governo pode fazer, dependendo de dados de contrato ou coisa do gênero, é encerrar o contrato com aquela empresa, se ela infringir as regras que estão lá no contrato, regras claras, e ele assumir. Que também não significa que vai resolver a vida, porque a gente tem concessionárias distribuidoras que são públicas que também têm problemas, né? Então, o fato de ser público ou privado não é o problema, mas é um conceito que a gente poderia, em algum momento, discutir se a forma como foi feita a conta é correta ou não correta, mas aí é para frente. No momento de crise, é o que você tem que fazer. Então, concordo. A gente não pode deixar a distribuidora quebrar, né? Essa distribuidora, como é que faz? Queimou um transformador numa subestação. A distribuidora não tem dinheiro para trocar aquele transformador, não tem como pagar a equipe, então aquele bairro que tem um hospital de campanha vai ficar sem energia. Então a gente pode reclamar, discordar, mas são fatos atípicos e os serviços públicos que têm que ter prioridade. Acho que não há o que se discutir nesse ponto, né? Então, mas basicamente, né? Então, só para lembrar que todas essas modalidades sempre tem que estar na mesma área de concessão. E aí uma outra dúvida que surge é assim, os grupos econômicos, né? Então, assim, eu tenho Enel em São Paulo e Enel no Rio de Janeiro. É uma área de concessão? Não. Porque muitas vezes, em geral, aliás, as distribuidoras, elas fazem parte de um grupo econômico, mas são empresas diferentes. E o contrato de concessão é concedido para cada uma daquelas empresas e não para o grupo econômico em si. Então, são áreas diferentes, não entra aí, você não pode ter um sistema em São Paulo compensando no Rio de Janeiro. O Rafael Araújo está perguntando o que é necessário juridicamente falando para fazer um EMUC. Precisa de um consórcio ou algo assim? Não, Rafael. Juridicamente, o seu EMUC existe se você tiver a figura de um condomínio. Então, o primeiro pontinho para você conseguir saber se você pode ter um EMUC ou não é saber se existe naquela área a figura de um condomínio pré-constituída ou se seria possível constituir aí, dependendo de como for a configuração do local. Só para deixar claro para o pessoal, condomínio oficialmente tem que ter um CNPJ. Existe uma empresa, né? Não sei se seria uma empresa, mas existe um CNPJ para condomínio. Tem regras, né? Nós pegar eu e meu vizinho, opa, vamos criar um condomínio aqui, eu e meu vizinho, porque a gente quer botar um fotovoltaica. A Bárbara falou que o legal é o EMUC. Deixa eu ver aqui. Vamos falar um pouquinho, principalmente em cliente B para consumo local. E eu vou te tirar umas dúvidas com você que pode ser que o pessoal não esteja acostumado ao jargão, tá? Eu gerei, por exemplo, esse mês 1.000 kWh. Tá? Botei um enorme sistema aqui fotovoltaico na minha casa. Nossa, é mesmo, 1.000 kWh é um enorme sistema fotovoltaico aqui na minha casa, mas veio o coronavírus, então só tem eu e Josiane aqui. Tá? E aí eu só consumi 200, 300 kWh. Sobrou 700 kWh. A concessionária me dá dinheiro de volta? Não. É a primeira coisa que a gente comentou, lembra? O sistema sempre é de troca. O sistema não é de venda. Existem países, tipo a Austrália, por exemplo, em que efetivamente, se você não consome o seu crédito e você injeta na rede da distribuidora, no final do mês você recebe um cheque na sua casa equivalente ao que você injetou com precificação naquele momento. Não é o caso do que a gente tem no Brasil hoje. Então, no Brasil, você recebeu, se você injetou 1.000 kWh e você consumiu 200, você vai ficar com 800 kWh de crédito. Ou seja, aquele meu excedente fica a crédito. Fica a crédito. Que eu posso usar, que vai ser usado automaticamente em qualquer mês onde aconteça o contrário. Ou seja, eu gere menos energia do que eu consumi. E aí eu faço uma conta corrente, por assim dizer. Só que em vez de uma conta corrente em dinheiro com a concessionária, eu estou fazendo uma conta corrente de quilowatt-hora. Sendo que eu tenho até 60 meses e 5 anos para usar aquele crédito. Exato. E aí, Vinícius Arão, esse é um ponto importante, porque de fato é uma conta corrente em quilowatt-hora. Então, o que significa? Que se quando você gerou aquela energia
o custo do quilowatt-hora era 55 centavos. Foi antes do tarifaço que a gente teve em 2015. E aí, quando você for usar em 2018, esse quilowatt-hora já está 90 centavos, vai valer 90 centavos. Tá? Se tiver uma redução também. Se tiver uma redução. Se o preço, eventualmente, muito eventualmente, a tarifa de energia cai. Tá. Então, no cliente, e vamos ficar só no grupo B, porque se a gente entrar no grupo A, aumenta a complexidade. No cliente no grupo B, teoricamente, cliente de baixa tensão, a gente sabe que isso não está certo, cada 1 kWh que eu injeto, ou seja, que eu dou para a concessionária, eu recebo de volta de crédito 1 kWh. Exato. A relação é 1 para 1. Mas eu posso zerar a minha conta de energia? Ela pode vir R$0. Pode zerar a energia, a sua conta de energia. Zerar literalmente. Aliás, vou te falar uma coisa. A CEMIG antes zerava a conta, sabia? Lá em 2014. Eles zeravam tudo, eles não cobravam nem custo de disponibilidade. Maravilhosos. Show de bola. O que é o custo de disponibilidade? Fazem muita coisa errada, tá? Muita coisa errada. Às vezes o errado é bom pra gente, às vezes é ruim, mas continua sendo errado. O custo de disponibilidade, gente, eu chamo de faturamento mínimo. Ele foi criado na década de 70. E qual é a lógica dele? Qual é o racional do custo de disponibilidade? Existem custos que são incorridos para que a gente tenha energia na nossa casa que independem de você consumir energia ou não. Então, por exemplo, mesmo que eu passe o mês inteiro viajando, a rede de distribuição, ela tá lá pronta para me atender se eu quiser voltar para casa e abrir minha geladeira, né? Ou ligar minha geladeira na tomada. Então, a distribuidora já teve aquele custo e vai ter que manter aquela rede funcionando independente de quanto eu consumo. Outro custo que independe de quanto você consome, o custo de você ter alguém indo na sua casa fazer a leitura da sua conta de luz, que é o custo do leiturista. Se você consome 5.000 ou se você consome 500, o custo dessa pessoa é a mesma coisa, é um custo fixo. Então, na década de 70, a ANEEL criou o custo de disponibilidade para ser um valor mínimo que a distribuidora ia faturar para garantir a cobertura de todos esses custos de rede. Então, isso é o custo de disponibilidade. Como a ideia desse custo é cobrir, dessa cobrança, é cobrir exatamente esses valores que independem do consumo de eletricidade, o que a ANEEL determinou? Que quando o consumidor tem geração distribuída, você não consegue deixar de pagar esse custo. Exatamente porque é um custo que não está vinculado necessariamente ao seu consumo de energia elétrica. Então, se você tem um consumo de 500 kWh, como Vinícius Arão querendo fugir. Se você tem um consumo de 500 kWh, e aí você gera 500 kWh com o seu sistema. Você vai abater os 500, mas você ainda vai pagar o custo de disponibilidade, que é cobrado de acordo aí com a quantidade de fases em que você é atendido. Monofásico, 30 kWh, o equivalente a 30 kWh, bifásico, o equivalente a 50 kWh, trifásico, o equivalente a 100 kWh por mês. Então, você sempre tem que pagar esse mínimo, significa que você nunca vai zerar a conta do seu cliente. Tá. Eu sempre vou pagar esse mínimo. O que mais que a geração fotovoltaica me dá? As bandeiras, iluminação pública, o que é abatido, o que não pode ser abatido? Tudo o que está embutido no valor do quilowatt-hora que você paga é abatido. Então, assim, tributo está embutido. Então, existem regras de tributação por estado, acho que a gente não vai falar delas aqui, mas se você tiver num estado em que você tenha isenção, você abate também o pagamento de tributos com o quilowatt-hora da GD. Bandeira tarifária é um adicional que é cobrado na sua conta de luz, que ele também é um adicional que vai dentro do real por quilowatt-hora. Como ele vai para dentro do real por quilowatt-hora, você também consegue abater isso no seu sistema de compensação. Contribuição de iluminação pública você não consegue abater, mas aí depende da metodologia de cada município, porque a CIP, como a gente chama, ela é uma cobrança, né? É uma taxa municipal e cada município estabelece a sua regra de faturamento para ela. Então, tem município que é um valor fixo, independente de quanto você consome, tem município que é um valor progressivo, quanto mais você consome, mais você paga. E aí, alguns municípios entendem que quando você compensa com geração distribuída,
a sua faixa para cobrança da CIP cai também. Então, se eu consumia 1.000 kWh da rede, eu compensei 800 com a minha GD. A minha faixa para cobrança da CIP deixa de ser 1.000 e passa a ser 200, por exemplo. Não são todos os municípios que têm esse entendimento. Então, se você quiser ter essa questão aí super bem determinada, né? Assim, essa questão super certinha para o seu cliente, o ideal é você consultar o município sobre qual é o entendimento dele para a metodologia de cálculo da CIP. Então, só lembrando, pessoal, a CIP é municipal, a regra é do município. Exatamente. Então, não adianta você pensar em ter uma regra única. O que vale para o município do Rio não vale para o município de Niterói, não vale para São João do Meriti. Que é importante esclarecer, Vinícius, assim, que são esses conceitos que eu acho que facilitam muito depois a vida de quem vai atuar no setor, é que, assim, a distribuidora, gente, ela é uma árvore de Natal. Em que sentido? Ô, Vinícius, não é isso que eu quis dizer, Vinícius. Ela traz luz para nossa vida. Foi isso que eu quis dizer. A distribuidora, ela é uma árvore de Natal no sentido de que ela é um penduricalho, né? Então, pensa que ou melhor, vou colocar assim, ela é como se fosse um correio. Então, ela tem o dever de levar para a gente, via fatura de energia elétrica, várias cobranças. Que muitas vezes, na maioria das vezes, 99% do caso, não é ela que determina como vai ser cobrado. É igual o correio, né? Se você receber uma conta, uma caixa, uma encomenda, o correio não tem muito a ver com aquilo, né? Tipo, o cara tá te entregando a encomenda, mas você não pode reclamar com ele que você queria o rosa ao invés do azul. O cara falou assim, mano, eu recebi a encomenda, eu tô te entregando. Então, a conta de luz com a distribuidora é assim também. Então, a CIP é uma encomenda que a distribuidora entrega pra gente, mas que não é ela que determina a cobrança. ICMS e PIS/COFINS é uma conta que ela entrega, mas que não é ela que determina a cobrança. A bandeira tarifária é uma conta que ela está entregando, mas que também não é ela que determina a cobrança. Então, tudo isso aí são penduricalhos, digamos assim, que vão dentro da nossa conta de luz, que ela tem o dever de coletar, mas que não cabe a ela. Então, não é, fala assim, aqui a distribuidora me cobra isso, ou aqui a distribuidora faz isso. Não, ela tá entregando uma ordem que ela recebeu. Show de bola. Você sabe que a CIP eu nunca tinha certeza. E aí fica a dica para quem já trabalha na área e vende sistema, coisa do gênero. É mais simples, em alguns casos, não considerar nenhum abatimento da CIP. Se o negócio para o seu cliente for bom sem abater a CIP, se aquele município abater 10%, 20%, a totalidade, seja lá o que for, é bônus para o seu cliente. A pior coisa que pode acontecer é você fazer o contrário. Você prometer algo para ele e depois descobrir de que aquele algo não pode. E quando a gente fala de impostos e tributos no Brasil, é muito complexo. Né? Até para o que a gente fala hoje, de repente, daqui a 15 dias sai uma portaria, alguma coisa que mudou aquilo que a gente falou. Então, é muito importante. Assim, na dúvida, seja conservador no cálculo. E isso é um ponto muito importante para tributação também, Vinícius. Porque eu vejo muito cliente que promete a economia, muita empresa, cliente meu, no caso, né? Sim. Muita empresa que promete a economia para o cliente, considerando que vai ter a questão da tributação e não se protege contratualmente caso essa isenção tributária caia. Né? Fora o fato de que Fora o fato de que eventualmente a gente acha que tem uma isenção naquele ponto e não tem. É um problema de faturamento da concessionária. Então, esse é um item muito importante. Aqui, Bárbara, se você for explicar, nós não saímos mais daqui, é 1 hora falando, né? Então, bem bem importante isso, é só pontuar por alto. Não entra que ela adora esse termo, esse negócio de ICMS, velho. Se deixar, ela vai fazer 2 aulas só para ela falar de ICMS. Então, eu já botei a polícia aqui, cheio de dinheirinho aqui, coisa do gênero. I love taxes. Pois é. Gente, ICMS. O ICMS é um dos tributos que incidem na nossa conta de luz. Então, o outro tributo é o PIS/COFINS, que não é um imposto. Então, o que eu acho que só é importante a gente ficar atento? Desde 2012, desde que a 482 veio, a gente tem uma discussão sobre se existe isenção ou não de ICMS para quem gera a própria energia. E
Essa discussão, ela é vista de uma forma aí diferente para cada estado. Hoje a gente tem mais ou menos o seguinte entendimento pacificado, né? Todos os estados hoje já consideram que existe isenção de CMS para projetos de até 1 mega em autoconsumo remoto e geração junto à carga. O que significa essa isenção de CMS existir, gente? Que você vai ter a paridade tarifária, ou seja, você não vai pagar o imposto sobre aquela energia que você consome, que você gera com o seu sistema de geração distribuída. Alguns estados entendem que essa isenção acontece na tarifa inteira, alguns entendem que ela acontece somente na parcela TE, que é mais ou menos metade da tarifa. Isso, assim como a questão da CIP, etc, é uma questão particular para cada região, que não é a distribuidora que decide, é uma regra do estado, mas que a distribuidora aplica porque é ela que tem o dever de recolher o tributo. O convênio que regulamenta isso é o convênio 15, é o convênio 16, aliás, de 2015 do CONFAS. Então, só para a gente ficar atento a este ponto. Pessoal, o que é importante, e todo mundo que faz qualquer curso de introdução fotovoltaica, eu também fiz o curso de introdução fotovoltaica, se aborda a resolução 482 e a 687. Por quê? Porque eu preciso abordar. Eu não consigo nem pensar em oferecer para o meu cliente se eu não entender. Qual é o nosso problema? O problema é que, da mesma forma como nós, engenheiros e técnicos, nos queixamos de que tem leigos dando pitaco ou fazendo o nosso trabalho, isso vale também quando você vai para a parte de tributação, para a parte regulatória. As pessoas se especializam nisso, elas estudam isso, elas entendem isso. Todo mundo que é empresário precisa ter noção de algo. Qualquer empresário precisa saber, ter uma noção dos impostos que ele paga, o que é o ICMS, o que é o ICS. Mas entre ele ter a noção e ele conseguir acompanhar todas as leis, como é que a lei se aplica, como é que ela não se aplica, existe uma dificuldade maior. Então é muito importante que se busque entender as informações corretas com pessoas, porque o problema da internet é que ela também tem muito lixo eletrônico, que qualquer um de nós pode fazer uma live e falar sobre isso. Repara, teoricamente, tudo que a Bárbara falou, tirando um ou outro erro que ela já me corrigiu, eu sei porque até foi ela mesmo que me ensinou. Mas entre eu fazer para aquilo que eu trabalho, para o meu dia a dia, e eu passar esse conceito para vocês, existe uma diferença muito grande. Vocês podem me fazer alguma pergunta onde eu não vou ter o background para responder. Diferente quando você me pergunta alguma coisa técnica elétrica, onde eu posso voltar, eu posso dizer, eu não sei agora, vou ter que consultar meus livros, vou ter que deduzir uma fórmula ou coisa do gênero. Isso vale, eu não vou te responder ICMS. Eu vou dizer, não, você tem compensação pelo CONFAS, vai até determinado valor. Aí, no meu caso específico, gente, no teu caso específico, eu não sei. Eu acho. O que a gente faz? A gente precisa de um apoio, ou aprender esse conhecimento, ou contratar uma consultoria, ou seja lá o que for. Então, isso é muito importante, porque isso impacta o nosso negócio. Você pega locais como o Rio de Janeiro, onde o ICMS é 30 ou 32%, depende da época também. Mesma coisa Fortaleza, que é muito alto, você errar em 30% do valor da tua tarifa é uma diferença muito grande. Tá? Então, só para deixar claro, a Bárbara deu só uma palhinha, né? Teve uma gentileza com a gente, ela deu só uma palhinha. Não achem que em uma horinha que ela deu uma palhinha, que vocês viraram especialistas nesse negócio, porque não viraram, também não era o nosso objetivo, né? Nunca foi o objetivo. É só para mostrar para vocês o seguinte, Vinícius, legal, agora eu preciso, como é que eu adquiro mais conhecimento sobre isso, coisa do gênero, ou eu, eventualmente, você já é um advogado, já é um contador, alguém especializado em tributos, ou teu sócio, teu irmão é alguém, você chama o cara, vem cá, meu irmão, senta aqui e assiste o que essa menina falou, agora descobre como é que a gente faz o resto. Então, isso é importante, e, de novo, muito cuidado com as informações na internet. Todas as informações, eu gosto de botar no final lá a bibliografia para você saber de onde eu tirei aquilo, porque eu posso ter lido, também posso ter interpretado errado. Isso tem problemas, tá? O fato de eu estar aqui e a Bárbara daqui não significa que está 100% correto. É aquilo que a gente acha que tá correto. E a gente tem a vantagem de que a gente passou horas estudando, tem uma propriedade, não estamos falando a la Bangu, mas cuidado porque hoje é moda, porque todo mundo quer saber de ICMS, todo mundo quer saber de fluxo de caixa em fotovoltaica. E aí, se todo mundo quer saber, o que você faz? Eu vou lançar um e-book sobre isso. Eu vou fazer uma live sobre isso. Eu vou fazer... Gente, cuidado. A gente tem que buscar a informação correta no lado correto de quem sabe. Por isso,
Por isso que a pessoa que está falando aqui não é uma engenheira, quem está falando é uma advogada. Deve ter algum motivo para uma advogada estar falando sobre isso e eu não ter convidado um engenheiro para falar sobre isso. Então, demos um recado. Olha como eu sou bonzinho, olha, bibliografia utilizada. O meu próprio livro, eu referenciei a mim mesmo, que eu sou muito fofo, né? E tem um blog de uma tal de Bright Strategies e um canal do YouTube. Você conhece esse pessoal? Muito bom, né? Muito bom, Vinícius. São Eu bons, acho que né? esse pessoal é referência, viu? Oi? Esse pessoal é referência, né? O Manel Moura perguntou se pode aplicar EMUC na área do estacionamento aberto do condomínio. É possível? Se a área for do condomínio, sim. Se a área for um estacionamento do lado que você quer usar, não. Então, a área que você vai instalar, gente, ela tem que fazer parte do condomínio. Lembrando, como o Vinícius bem colocou, o condomínio, ele não é uma empresa, mas ele é uma pessoa jurídica. Quando você vai constituir, você delimita a área que ele envolve. Então, por exemplo, se o seu prédio for daqueles condomínios que tem estacionamento, aquelas áreas grandes de estacionamento, você poderia usar aquela área para fazer uma cobertura e instalar o sistema lá. Nenhum problema. Agora, se for uma área vizinha, não faz parte da área do condomínio. Só lembrando que se você for construir uma cobertura, tem que ver a lei municipal se aquilo entra como uma área construída ou não, porque você tem limitações. Tem uma série... Nada é simples pra gente. O Leandro César, ele está perguntando o seguinte, eu até gostei pior que você vai responder, levar um tempão para responder. Ele perguntou se para fazer a solicitação de acesso, quando a gente faz a solicitação de acesso na microgeração ou na mini, a gente precisa dar o número da unidade consumidora. Quando eu estou fazendo o EMUC, qual é a unidade consumidora? A do condomínio. A do condomínio. Então, eu posso usar o próprio medidor, que no Rio de Janeiro a gente chama de medidor de serviço. Eu acho que outros estados vocês chamam de medidor de condomínio. Ou posso ter um novo medidor também, é possível, né? Dependendo da concessionária. Você vai usar a unidade consumidora do condomínio, por exemplo, da área comum, e aí você vai escolher se você quer manter o medidor como sendo o medidor que já está lá, por exemplo, colocar um medidor bidirecional. Quando é que você vai escolher isso? Quando você quiser que o seu sistema também compense consumo da área comum, ou se você quer colocar um novo medidor naquela unidade consumidora. E aí vai ser um medidor que aí 100% do que for produzido pelo sistema vai ser injetado na rede. Show de bola. O Instalasol, eu acho que é a Vlad, o nome dele, se não me falha a memória, ele quer ter um contrato básico. Vlad, né, não temos contrato básico. Por quê? Porque, na verdade, cada caso é um caso específico. Apesar de você até encontrar, a gente discorda, tá? Alguns modelos de contrato na internet, por que nós discordamos? Pelo mesmo motivo pelo qual a gente não tem modelo de projeto. Tá? Porque o teu cliente tem uma especificidade e você tem uma especificidade. Um contrato, ele está para proteger as partes e quem pede para desenvolver o contrato, né, o ente lá que está desenvolvendo o contrato, ele tem uma primeira preocupação de proteger a si. Então, um contrato feito pelo investidor é diferente do contrato feito pelo integrador, é diferente do contrato feito pelo proprietário da casa. Então, você tem uma série de coisas. Então, é melhor o quê? Sempre ter um advogado envolvido. Não tem jeito. Ah, mas é caro. Eu costumo brincar que uma empresa de engenharia pode até não ter um engenheiro, mas ele precisa ter um bom contador e um bom advogado. Anotem isso. Eu li um negócio que eu lembrei de você. Um desses memes, assim, de quarentena, que falava assim, nessa época do Covid, as coisas estão difíceis, lá, você pode deixar de pagar várias contas, mas não deixe de pagar o advogado, pois é ele que vai garantir que você não vai ter que pagar as outras contas. Exatamente, é por aí. Então, é muito importante por isso que a gente desaconselha, mesmo tendo, até porque você não é advogado. Se você fosse advogado, e aí você olhasse um contrato de alguém, serve para você tirar uma inspiração, para você ganhar tempo, tá? Por causa disso, nós somos contrário e não disponibilizamos, tá? Eu não vou responder todo mundo, tá? Porque a gente já passou do horário, tá? Quem perguntou aí sobre o bioptante, tem podcast nosso sobre isso e tem vídeo do YouTube seu também, não tem? Sobre isso aí? Acho que bioptante eu não gravei vídeo, mas porque a gente gravou podcast. Eu gravou podcast, tá? O Claudio perguntou para locação de telhado e terreno, qual o modelo de contrato? Seria um contrato de locação.
né? Contrato de locação. Acho que quando é telhado, você só tem que tomar alguns cuidados por causa exatamente da questão de que você está alocando uma estrutura que, em geral, tem uma construção que vai ter outra finalidade. Então, você tem que se preocupar com isso. Você vai colocar um ativo, que é o seu sistema, dentro de uma área que não é sua. Então, que o acesso é um pouco mais difícil, que você não vai ter posse daquela área. Então, tem que ter umas particularidades. Mas, em geral, é um contrato de locação. O Luiz Galvão. Fala, Luiz, isso não vale nada, são meus amigos, você já sabe, né? Luiz Galvão perguntou quais os estados que não aplicam isenção do ICMS na TEA e na TURG. Você Eu já falou coloquei o link para o vídeo do YouTube que eu falo sobre o ICMS. Então, Galvão, já viu, né, Luiz? A última pergunta aqui, só para você poder fazer as considerações finais e seu jabazinho. O Gladstone perguntou se existe limitação máxima e mínima para consórcio para cooperativa. Essa pergunta eu acho importante. Consórcio, como é que Consórcio, gente, só uma coisa, só fechar aqui. Tudo para na quarentena, só não para essa obra aqui do lado da minha casa, eu nunca vi isso. Consórcio. Você precisa de pelo menos 2 CNPJs para abrir. Então, essa é a limitação. Cooperativa, você precisa de, no mínimo, 20 CPFs, 20 pessoas físicas. Não existe máximo. A cooperativa é uma cooperativa, abre aspas, normal. É a mesma lei das cooperativas. Abre aspas, normal, sim. Tá, show de bola. Bom, Bárbara Rubim, muito obrigado. Foi um prazer estar com você. Foi bom brincar com você. Você, por favor, deixa aí seus contatos, onde é que a gente sabe mais sobre regulação. Se eu quiser fazer um curso mais avançado, como é que eu faço? Conta pra gente aí. Bem, primeiro o pessoal está perguntando do podcast, a Sâmia está perguntando do podcast. O podcast chama Alta Tensão. É um projeto meu e do Vinícius, que a gente fala de várias coisas que você não pode viver sem saber nunca. O último episódio, por sinal, tá muito bom. A gente está só esperando chegar as notificações de processo. Você pode encontrar ele em qualquer plataforma que você ouve streaming, Spotify, Google Cast, Apple Podcast, qualquer coisa que você quiser, Deezer. Eu botei o link aí do Spotify porque é o que tá fácil para mim. Exatamente. E o Manuel está perguntando se o Masterclass está ok. O Masterclass é um curso de regulação e modelos de negócio avançado que eu dou. Por causa do coronavírus, a gente vai fazer uma edição online que eu estou muito animada para ela, por sinal, porque acho que vai ser muito legal. O Vinícius Airão vai participar de algumas aulas, fiquei sabendo. Eu também, acabei de ficar sabendo. Mas está tudo ok, sim. E ele começa dia 17, sexta-feira. Vão ser alguns dias de encontro aí para a gente conversar bastante a fundo sobre esses assuntos todos. E, além disso, deixo aqui meu convite para vocês conhecerem o blog, que é barbararubim.com.br. Eu até coloquei um link lá, eu tenho um fluxograma com essa questão de como você consegue decidir a melhor modalidade para o seu projeto. E fico à disposição, gente. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Precisando de alguma ajuda. Bárbara, obrigado. Pessoal, nós vamos colocar a Bárbara Rubim no grupo do Telegram, mas não é para vocês ficarem fazendo pergunta de regulação. Senão, vocês deixam para fazer pergunta de regulação, vocês vão fazer o Masterclass da Bárbara Rubim, e aí no grupo de Masterclass, vocês fazem as perguntas de regulação da Bárbara Rubim. Por favor, né? Porque se vocês perguntarem, ela vai responder. Mas... Senão eu vou ter que... Olha que coisa feia. Eu vou ter que expulsá-la do curso. Então, não deixe de acompanhar o blog da Bárbara, o canal do YouTube, o perfil do Instagram. A gente faz algumas lives aí com alguma frequência, menos do que deveria, porque ela me cobra mais as lives. E pessoal que assistiu aí, não esquece de deixar o seu joinha aí no vídeo, tá? A gente vai... É importante, quem não assinou o canal ainda, assine. Vou deixar aqui o curso... Desculpa, o curso é ótimo. O link do curso do Telegram, tá? Então, lá no link, meu Deus do céu, no grupo do Telegram, é onde eu disponibilizo os PowerPoints, os slides após
voltar aqui, a gente daqui a pouco tira do ar, depois edita e volta, e quando voltar a gente disponibiliza por lá e vamos montando colocando algum material complementar e coisa do gênero, e vamos botar também os links da Bárbara por lá, tá bom? Bárbara, querida, muito obrigado, foi bom estar com você, brincar com você. Pessoal, um bom dia a todos e vamos agora trabalhar, né, gente? Pelo amor de Deus, não vamos sair agora depois dessa aulinha, não vamos sair igual um tarado prometendo coisa que a gente não pode entregar para o nosso cliente. Forte abraço, pessoal. Valeu, gente!